Ok, então para manter a formalidade, aquele olhar assim de apresentador de telejornal, um bom dia a todos, bem-vindos ao nosso Bom workshop de dia. badminton. Bom dia. O planejamento para hoje são 4 momentos distintos, tá? Isso baseado em algumas conversas que eu já tive com poucos de vocês, bem poucos, mas ainda assim que entraram em contato, acho que no último evento que tivemos, não me lembro nem se é ano passado, tá? Acho que foi. Ano passado teve. E aí, ao invés da gente fazer aquela passação de regras básica e vamos discutir tamanho de raquete, coisa parecida, vamos discutir alguns elementos práticos, porque a, a confederação está passando por um momento de escalonamento de arbitragem e, por assim dizer, também, bom dia, e assim dizer, uma situação de que vocês tenham de passar por etapas e terem vamos dizer assim, essas formações para estarem aptos para um passo seguinte. Então, não sei quem aqui já é nacional, acho que a Paty é nacional, né, Paty? Paty é nacional. Aqui também é nacional, beleza. Os demais, a gente vai ponderar algumas coisas e mesmo quem já está no quadro nacional, algumas dessas diretrizes que eu vou passar para vocês, é as diretrizes que me foram passadas não faz 3 meses, da própria Panam, para coisas muito, muito, muito simples, tá? Relacionadas ao evento propriamente dito da partida, que aí a gente fica sempre naquelas dúvidas, são dúvidas bobinhas, muito bobinhas, mas que fazem toda a diferença depois para provar que, olha, a gente se organizou, a gente leu, a gente sabe mais ou menos como é que funciona, e a arbitragem gaúcha, bem ou mal, sempre se caracterizou por um padrão de arbitragem correto, sempre nunca tivemos nenhuma crítica pontual à questão do Estado, tá? Então, vamos manter assim. Eu vou abrir aqui para vocês para a gente começar. Todo mundo está enxergando bem aí, tranquilo? Então tá bom. Sim, sim. Então tá. Gente, a gente vai começar com o ponto da apresentação da partida propriamente dito, tá? A gente vai entrar, opa, tem aqui. A gente vai entrar em outros momentos, mas dentro dessa apresentação eu quero que vocês fiquem muito à vontade para ponderar. A gente tem 40 minutos, é rápido tanto a fala quanto os slides, para que a gente tenha realmente espaço. Então, não percam tempo. Se eu falar alguma coisa com vocês aqui, vocês tiverem dúvida, parem na hora e já, Pablo, vamos discutir isso aqui, sem problema nenhum, tá? Então, como vocês bem sabem, né? Cada ginásio vai ter os assembly points, eles têm de ser definidos na reunião de árbitros, cabe ao referee. E isso aí é de suma importância. Temos que ter dentro do caminho da quadra a certeza, já no dia anterior, é possível, muitas vezes, as reuniões ocorrem nos eventos maiores, sempre no dia anterior, nos eventos nacionais a gente tem por base essas coisas serem definidas quase que entre o período de 8 e 10 horas, quando vai começar a reunião, mas é importante que a gente saiba por quê? Porque cada vez mais a gente está tentando trazer os eventos para um formato mais internacional e esse entendimento da organização talvez seja um dos pontos que mais se enfatiza hoje, o que a CNA quer dar de ênfase para nós, quanto à movimentação dos árbitros e ao entendimento. Às vezes fica uma coisa extremamente desorganizada, eu correndo atrás da Patrícia, porque a Patrícia estava na reunião e o Pablo velho estava no banheiro. E onde é que entra e onde é que sai? É o mesmo ponto? Não é? Como é que funciona? Tá? O entendimento, de novo, que chove no molhado. Ao caminhar na quadra, a gente tem de certificar de que os atletas e os árbitros estejam, em condições, 2, com as suas roupas adequadas, e as suas roupas adequadas incluem, eu não vou nem me ater aos atletas, tá? Porque os atletas, isso já está no briefing, já nos é transmitido,
Só vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas que são a posição camisa para dentro da calça, tá? Camisa para dentro da calça. Os calçados, a gente tem de chamar atenção já no início das reuniões, para quem for referee, mas ainda assim, lembrá-los que é calçado preto o tempo inteiro. E só dar sinal à mesa, no caso ao referee, ou quem estiver manipulando ali a chamada das partidas, só levantar a mão ou dar o sinal a partir do momento que todos os juízes de linha, caso tenham, juízes de serviço e jogadores estejam. Aí é interessante que nós também guardemos essa dica de 10 minutos, pelo menos antes do início da partida, programado, a gente já esteja no local, no assembly point, lá no ponto de reconhecimento e entrada na quadra, com os atletas, e faça todos os lembretes possíveis aos atletas, além da medição de roupa, essas coisas, de, olha, tu tem que ir no banheiro, vai, mas vai agora, porque é uma coisa extremamente complicada. Já foram feitos relatos nos últimos eventos pan-americanos, que um atrasinho de 20, 30 segundos de uma rodada ali, só no processo de entrada, chega a dar muitas vezes 20 a 30 minutos ao final do dia, entre cada rodadinha, cada chamada de... Então, dentro desses 10 minutos, chamem, convoquem os atletas, vai no banheiro, tem que pegar água, pega água, façam todas essas perguntas para que o atleta, quando entre, é preferível ser chato nesse sentido, para que não ocorra o problema de gerar o atraso, porque esse atraso, vamos combinar, esse atraso gera problema para os atletas, mas principalmente para nós. Eles têm um limite de partidas por dia, nós não temos, tá? E óbvio, se vocês tiverem um telefone celular, a regra manda que desliguem. Nós sabemos que a gente não desliga o celular, mas pelo menos silencioso e jamais, sobre hipótese alguma, carregar para a quadra. Estou para receber uma ligação do Roberto, meu filho, coisa parecida. Avisa o árbitro, ou o árbitro geral, o referee, e o referee vai tomar a decisão. O telefone fica comigo, referee, o telefone, tu tá fora dessa rodada, liga lá, tu mesmo toma essa decisão, mas não levem telefone para a quadra, tá? Isso aí, no jargão mais brincalhão, isso gera cartão preto para um árbitro, num evento, tá? A gente tem dentro do documento da partida, que é a súmula, tá? A gente tem nomes, e aí eu vou recorrer muitas vezes à situação de eventos internacionais, tá? Mas isso pode ocorrer daqui a pouco por um sobrenome polonês, aí algum de vocês pode ter um sobrenome que tem mais consoantes do que vogais, coisa parecida. Tentem ter o cuidado de, ao receberem a súmula, já lerem. Perguntem ao referee, normalmente, aos colegas, tu já fez jogo desse cara aí, dessa menina? Como é que é o nome, coisa parecida? Se ainda assim houver dúvida, não tem o menor constrangimento, perguntem aos atletas isso e escrevam logo acima do nome do atleta, na súmula, como vocês lerão o nome dele ao fazerem os anúncios. Esse documento é nosso. O que interessa da súmula é saber se há uma ordem correta de pontuação, quem venceu e quantas... O ponto de vista de vocês escreverem coisas para se ajudarem, saiu o termo, desculpe, não há problema algum, tá? Eu sempre remeto à piada, que o meu primeiro evento internacional, eu fiz o curso de arbitragem em 2015, e meses depois deu uma zebra, que precisavam de um árbitro que falasse inglês, e na questão do nervosismo, o Bruno, para quem conhece, o Bruno me chamou para este evento, e eu, no primeiro momento, estava tão nervoso que eu não sabia nem ler os nomes. Então eu olhava, evento internacional, então o nome é tudo internacional, o nome era internacional. E tinha uma menina chamada Isabel Cury jogando. E eu, tão nervoso para falar, eu chamei a menina na hora de Isabel Curry. A menina olhou para mim, bateu um constrangimento violento, e ali eu perdi o jogo. Eu nem sequer fiz o primeiro ponto da partida e eu acabei com o jogo. Eu disse, no primeiro jogo eu já fiz essa cacaca. Mas isso aí também vem no terceiro
terceiro ou último momento, agora a gente vai dar uma conversadinha também sobre a questão da atuação do árbitro, tá? O árbitro é o responsável por levar, por conduzir, inclusive, o ritmo, tá? da entrada na quadra, e ele que, por sua vez, tem de fazer essa colocação de árbitro, normalmente, tá? A não ser que a televisão e ou o referee solicitem, árbitro, jogadores conforme a súmula. Então, se é um jogo de dupla, A, B, C, D, entra A, B, C, D. Juiz de serviço, se o caso, juízes de linha, e ainda assim, se o caso, dentro de uma situação hipotética que pode ocorrer, preciso entrar com um operador do tablet, preciso entrar com alguém na quadra, para toda e qualquer figura que esteja fora do jogo em si responsável, entra depois de juízes de linha. Pode entrar? Pode, seguindo orientação do referee, tá? O momento do anúncio nunca vai ocorrer, isso sim, isso eu posso garantir a vocês que nenhum referee vai deixar, nunca vai ocorrer de um anúncio de quadra ser feito e daqui a pouco, antes do árbitro, entra o técnico lá com uma chave de fenda ou com um rolo de fita, isso não existe, tá? Coisa muito importante, como eu disse para vocês que o árbitro é o responsável por dar o ritmo da caminhada, então cuidem, eu sou um que eu tomo muito cuidado porque eu tenho mania de caminhar em uma passada deste tamanho. E daqui a pouco eu vou olhar e tá lá, para quem conhece o Edio, por exemplo, que é o Japa, o Japa tem um espacinho desse tamanho. E aí eu caminho lá, daqui a pouco eu tô chegando no assembly point, ou na saída, o Edio velho mal saiu da cadeira dele. Isso é de uma desorganização a toda a prova. Então, reúnam-se e a partir do momento que caminho praticamente um ritmo militar, marcha, quase todo mundo na mesma linha, tá? Dentro do momento de entrada, a gente procede da seguinte forma, lembrando, entra pela quadra, o lado é determinado pelo referee, o assembly point é aqui, vocês vêm para fora, vocês vêm para... Tudo isso vai ser determinado. O importante é que 99%, o árbitro e juiz de serviço se dirigem para um lado da quadra mais próximo à mesa do referee, ficando com os pés sobre a linha de simples, mas não é sobre a linha de simples, dedos do pé e os calcanhares lá para fora, não, é a metade, exatamente a metade do pé, tá? Lá no arco que a gente define, estou com o pé sobre a linha de simples, ok? O árbitro principal fica mais próximo à rede, o árbitro de serviço fica do outro lado, tá? E esse procedimento vem agora, que é o mais complicadinho. Pronto. Então, de novo, eu não me lembro, eu só preciso saber o seguinte, vocês estão conseguindo ver a figura em si? A figura? Tá, beleza, que eu estou com vocês bem na frente da figura, então eu só queria confirmar. O árbitro vai ficar com ambos os pés do lado da linha de saque. Falei, tem a linha de saque curto, fica um pé, linha de saque curto, o outro pé, e o juiz de serviço, desculpa, falei errado para vocês, mais próximo à rede. Por que ele tem que ficar mais próximo à rede? Porque uma vez feitos os cumprimentos, tá, de apresentação ali, atletas entre si e juiz, o juiz de serviço tem que tomar a trajetória mais rápida para sair do momento do sorteio. O juiz de serviço não participa do momento do sorteio, propriamente dito. Aqui, um parênteses que eu sempre tive dúvida e que fica a última resolução internacional, aí nós não estamos falando em PANAM, estamos falando BWF, fala que no momento de aguardar os atletas na quadra ou eles se dirigirem para a posição de sorteio, a posição mais correta é as mãos à frente, tá?
existe uma certa coerência nesse ato, porque vamos só lembrar a questão do sorteio. O sorteio, vocês devem se lembrar que a orientação é a gente jogar a moeda cair, e eu não tenho aquela coisa de pega, joga para um lado, bate mão, faz aquilo. Por quê? Não esconder nenhum tipo de instrumento de jogo. Da mesma forma, o posicionamento das mãos, como é um instrumento do árbitro, no sentido de fazer os apontamentos, fazer as advertências, ele é considerado pela PWF um instrumento de jogo, então as mãos preferencialmente à frente. Mas eu combinei com o Roberto lá que eu quero botar as mãos para trás. Não é o ideal, mas ok. O que não pode, sob hipótese alguma, acontecer, tá? É a colocação de um para frente e um para trás. Isso de novo, isso denota uma desorganização de equipe de arbitragem que não pode ocorrer, tá? Agora vamos aqui. Voltando uma vez os cumprimentos ocorrerem no sorteio, o juiz atravessa ou passa para o outro lado da rede e cruza a rede, e fica posicionado, sentado, em pé, em frente à sua cadeira. Aí vem uma colocação, tá? A peteca fica pronta, ou as petecas, no caso de um jogo de dupla, prontas para os jogadores aquecer, mas a orientação mais do que nunca colocada é não ter contato tátil com a peteca durante o processo de aquecimento. Aguardem, esperem a posição final do sorteio, os atletas se dirigem a vocês dão a peteca, ok, mas não fiquem com a peteca na mão. Nós temos um país ainda mais nós temos um país de clima quente, tropical, toda e qualquer intervenção no material de jogo gera alteração nele, então não tocar na peteca. Deixem a peteca em condições, mas minimamente só peguem na peteca na hora de passar aos atletas. Tá? Aqui eu já mais ou menos comentei com vocês, só lembrando novamente que o movimento, deixa eu fazer mais para cá. Aqui, o movimento do sorteio, se vocês fazem com o dedinho, se vocês fazem essas técnicas, tá? Cada um tem a sua. Eu aprendi de N formas diferentes e muitas vezes eu acabo não fazendo nenhuma, faço simplesmente no dedinho. O importante é a trajetória da moeda, da saída da mão até o retorno, ela tem de ser o tempo inteiro vista, perceptível. A moeda caiu, e como ela caiu, vocês mostram aos participantes do jogo e, inclusive, deixam claro quem ganhou. Por quê? Porque é um evento que, assim como os atletas precisam entender quem venceu esse sorteio, a plateia e também a televisão, se é o caso, precisa saber. Tá? Então, podem fazer façam algum gesto sutil, mas ainda assim, olha, você venceu o sorteio, e segue o jogo, tá bem? Uma coisa que a gente tem aqui na arbitragem nacional é a coisa de levar súmula para dentro da quadra, na prancheta e tudo mais. Então, uma vez que vocês estão se dirigindo à quadra, antes de adotarem a posição de espera aos jogadores, fiquem e coloquem os materiais que vocês não vão usar no sorteio, quero crer eu, né? Ainda mais jogo de simples. Prancheta e caneta. Jogo de dupla é um pouquinho mais complicado, para daqui a pouco para lembrar. Mas coloquem aquela prancheta na cadeira, numa posição confortável ali, que não vai cair, que não vai gerar nenhum tipo de... E uma vez que vocês já ficam na posição de espera, não tornem, tá dito no sorteio, já digo, não tornem a ficar virando e buscando a cadeira do árbitro. A cadeira do árbitro, ela só existe para vocês a partir do momento em que vocês terminam o sorteio e vocês se dirigem a ela. Tá? Detalhe muito importante. Antes do sorteio,
antes do sorteio, uma dica bem simples. Primeira partida, tá? Primeira. Deem uma respirada fundo. Todo mundo passa por isso. Todo mundo fica nervoso. Eu fico nervoso do início ao fim do torneio, só que à medida que eu vou ficando nervoso, a impressão que as pessoas acham é que eu vou ficando mais tranquilo. Lá dentro está explodindo a coisa. Só que não, tem uma respirada, por quê? Porque naquele momento de que, pai, meu primeiro momento, eu quero fazer tudo certo, eu não quero que as coisas tendem a ficarem mais complicadas e o incidente moeda cair no chão se torna mais fácil. E aí, quando cai simplesmente e aterrissa no chão, é tranquilo. Já aconteceu de eventos, inclusive da moeda cair, a desgraçada cair em pé e sair rolando no meio da quadra. E aí é um Deus nos acuda, porque os atletas começam a rir, a plateia começa a rir, e isso para o árbitro é uma derrota violenta, porque ele já entra constrangido. A gente não precisa disso, tá? Se acontecer, dá 2 respiradas, dá uma risada também, porque vamos combinar, somos humanos. Mas na medida do possível, deem aquela respirada do tipo, é o momento do primeiro saque de vocês no jogo. É o primeiro saque. Então é ali que vocês, ok, passou, essa moeda caiu na mão, agora vamos começar o jogo, tá tudo tranquilo, tá? Não mexer de jeito algum, tá? Em sacolas ou caixas dos jogadores. Determinações já internacionais, dando a entender que toda e qualquer intervenção indireta do árbitro para um lado, não sendo plenamente justificada, tá? E você sabe o que é o plenamente justificado. Eu tenho que fazer um chamado, eu estou vendo que o que a Patrícia e o Roberto estão se atrasando no jogo, eu vou lá e eu chamo os dois. E se eu tiver, ou o Roberto está se atrasando, a Patrícia está me enchendo o saco porque está se atrasando, eu chamo os dois, aviso a situação e acabo por ali o problema. Tá? Mas aonde vocês tiverem uma intervenção imediata, eu mexi na mochila do Roberto que está aberta, não mexe. Não mexe. Qualquer coisa pode ser usada depois da história do direito, qualquer coisa pode ser usada com vocês no tribunal. É até situações relativas a, olha só, o cara foi pego no antidoping. O árbitro andou mexendo na mochila do cara. Daqui a pouco, né? A gente tem que ter esse cuidado. O problema, aquecimento. Tá? De acordo com o BWF, de acordo com o Panan, tudo que vocês forem responder relativo a jogo, em que momento isso, em que momento que eu faço aquilo, sempre numa resposta aparece cronômetro. Sempre na resposta cronômetro. Então, vou marcar o intervalo. Aperta o cronômetro, anuncia, já está valendo. Por que eu digo isso? Porque chega aquele detalhe que a gente vai para um torneio e começa a ver que os tempos de aquecimento eles são muito diferentes entre si. Então, a dica que eu tento dar a vocês é: chegou, fez o sorteio, acabou o sorteio, vocês já têm em mãos o resultado do sorteio, vocês já discutiram, os atletas se retiraram, mas imediatamente eles se retiraram, vocês ainda estão em pé, vocês ainda não sentaram na cadeira, aperta o cronômetro. Tempo. Porque nenhum árbitro geral, nenhum oficial futuramente, tenho certeza, de Panan, e quem sabe lá na frente, inclusive do WF, vai encher o saco de vocês se vocês tiverem esse tipo de conduta. Se vocês tomarem a providência, tá? Vamos pegar o caso ali, Fábio Lopes, quer dizer, Marco Abreu, que tinha uma época também, a pessoa precisa de ajuda para subir a cadeira. Aí eu procedo com o sorteio, faço tudo que tem que fazer, chamo o meu colega lá, Pablo, tu pode me ajudar a subir na cadeira? O cara demora, porque ele está dando a peteca de aquecimento, daqui a pouco foi uma coisa inesperada, tudo que pode acontecer. Esses 2 minutos, eles contemplam absolutamente tudo entre
o processo do sorteio, que é o início, final do processo do sorteio, que é o início do aquecimento, e o início do jogo. A ideia é que entre o 1 minuto e 40, 1 minuto e 50, vocês já tenham a condição de chamar os atletas, dar aquele prontos para o jogo, ready to play, o cara coloca as coisas e em no máximo 2 minutos, mas assim, ó, no máximo 2 minutos vocês estão anunciando o jogo e pronto. E aí vem um detalhe, cada um tem as suas particularidades. Como é que eu normalmente anuncio? Eu anuncio os atletas, faço isso, faço aquilo. Quando eu falo 0 iguais, eu dou uma paradinha, porque eu vejo o atleta se posicionar para o saque. Se eu falar aqui, Patrícia, Roberto, 0 iguais, jogo. Aí vai lá o Roberto, dá aquela penteada na franja, se arruma e daqui a pouco que ele vai partir. Não. Quando eu falar jogo, ele tem 2, 3 segundos ali para já bater na peteca e o jogo começar, tá? Então, deem aquela respirada e deixa bem claro. Agora, começa o jogo, tá? Lembrar, antes, dentro daquele processo de aquecimento, tudo tem de ser verificado. Se os pertences dos atletas estão estão nas suas cestas, se há alguma coisa na quadra que possa colocar em risco a integridade dos atletas, é o zíper que está aberto, é alguma bolha que tá surgindo, alguma coisa, tudo tem de ser percebido ali. Quando vocês chegarem no momento de fazer anúncio do jogo, vocês é uma linha contínua, começa o anúncio e sai, tá? A questão da hierarquia, novamente, juiz principal procede com sorteio, dirige-se à sua cadeira. Se ele precisar de ajuda, e aí vem um detalhe, o juiz de serviço ou ajuda e ele procura, depois de ajudar, passar por detrás da quadra, tá? Evitar, a não ser que o ref fale, evitem passar pelo meio da quadra, por quê? Porque os atletas estão em aquecimento, não prejudica o aquecimento dos atletas, tá? Uma vez que o árbitro principal senta, juiz de serviço tem autorização para sentar e com ele os juízes de linha. Não sentem antes. Saindo daqui agora. Feito, gente. 7 minutos e 33, até deu uma corrida boa. Dúvidas ou qualquer ponderação que vocês julguem importantes. Nós temos 7 minutinhos ainda. Pablo, é uma Manda. pergunta. As raquetes ali na caixa, né? Ok. Elas podem ficar dentro da mochila, tem que ficar em cima atravessada, porque para eles pegarem, tipo, ele vai servir e aí ele resolve trocar de raquete. Ela estando na Pode mochila, falar. Pode pegar tranquilamente? Ou ele teria que ter deixado em cima na caixa atravessada? Aqui. Dentro da regra, é permitido que fique em condições, ou aspas, fora do padrão caixa, a raquete. Se a raquete está dentro da mochila, o problema é do atleta. Quem perde com isso em velocidade é o atleta. Porque o que acontece? Quebrou a tua raquete no meio de um rally, de um jogo de duplas. Daqui a pouco o teu parceiro está te defendendo. Vai ter que tirar, puxar, daqui a pouco tu puxa a raquete, tu tira a capa, não sei. É problema teu. Ao atleta é dado essa oportunidade. Como é que se diz? É do interesse dele, depende dele ele julgar se, bom, eu vou deixar em condições prontas. Normalmente, o que a gente vê? As raquetes prontinhas em cima da caixa, porque deu alguma zebra, o cara já tirou e já saiu jogando. E, claro, atletas de um nível maior tem até 2, 3 raquetes, às vezes, manda raqueteira para uma ainda eventual problema da sua segunda raquete, mas não tem problema nenhum. Nos nacionais do ano passado, que eu participei, a orientação dos árbitros com relação a isso sempre que tu tiver mochila com raquete dentro, os cabos devem ficar todos para dentro da caixa, né? Tu só pode ter raquete atravessada na caixa uma vez que ela esteja pronta.
uma vez que ela esteja pronta para o jogo. Mas se tu tem mochila, mochila com raquete para cima, assim, tu bota ela para dentro da caixa, É que deitada, é não uma deixar de situação, pé, é que é uma não deixar situação. a raquete inclinada assim para fora do perímetro superior da caixa, né? É uma sinalização, né, Paty? Uma sinalização bem clara de que tu não está necessitando daquilo com urgência, tal como uma garrafa d'água. Ninguém fica com a garrafa d'água fora da cesta, porque a garrafa d'água ela só tem um momento para ser utilizado, que é ou intervalos ou sob solicitação ao árbitro geral, desculpa, ao árbitro de quadra. Se não, mas ele pode. Aí muito, o que acontece? Esse é o tipo de coisa que vocês vão ver muitas vezes o referee dizer a vocês, tomem cuidado com isso. E isso normalmente, esse tipo de apontamento vai ocorrer aonde? No segundo dia ou no turno da tarde do primeiro dia. Porque aí o cara vai dizer, olha, tá tendo muito incidente assim, assim, assado, vamos organizar. Mas via de regra é assim que funciona. Dúvidas? Milena, Luke, tá com seus áudios aí travados. Não sei se agora pode ser, mas a questão de jogo, de troca de peteca seguido acontece no meio do jogo ali, um querer trocar, daí o outro também te pede, mostra pro outro, ocorreu o caso, por exemplo, que outros, não quero trocar. E aí cabe ao juiz decidir, mas qual que é olhando a Não peteca em si, contemplei, bom que tu colocou, eu não contemplei aqui, mas o que acontece? Ao juiz cabe não atrapalhar o jogo. Então, se há um ponto em que os dois lados convergem em opinião, troca a peteca. Nem pensa duas vezes, troca a peteca. Se há um dos lados querendo trocar a peteca, tem de ser visto, inclusive, o momento do jogo. Tu está me dando um baile de 20 a 20, 18 a 5, por exemplo, e eu começo a levantar a mão aqui, vamos trocar a peteca, dá uma olhada nessa peteca. O que claramente a gente está fazendo? Eu estou tentando dar uma retardada no jogo, esfriada, coisa parecida. É no meu serviço e eu estou chamando a atenção de trocar a peteca. O principal beneficiário, ou o principal, melhor, principal pessoa a se prejudicar sou eu com o retardo do jogo para a peteca. Então, esse bom senso tem de existir, mas havendo dúvida, chama o atleta que está te solicitando e pede a peteca. A opinião soberana é sempre a do árbitro, sempre a do árbitro. Dúvidas? Muito tranquilo? Pô, maravilha, né? É um nível de arbitragem gaúcha realmente fora do comum. Gente, então vamos fazer o seguinte, tá? Falta 1h57 aqui. Eu não vou correr o risco de fazer aquelas despedidas e daqui a pouco, nos vemos daqui e cai. Vou desligar agora, tranco aqui, nós temos 10 minutinhos. Deem aquela lavada de rosto, peguem um cafezinho e tudo mais, que a 10 minutos a gente retorna para a segunda etapa, tá bem? Mesmo link, mesmo tudo. Tá? Nos vemos daqui a pouco. até daqui a pouco então. Até daqui a pouco.